A palavra hoje é discernindo a voz de Deus, uma batalha que às vezes enfrentamos na nossa mente, de não conseguirmos entender qual é a voz de Deus, diante de tantas vozes que nós temos ouvido, qual é a de Deus? E o texto que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Os filisteus juntaram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que é que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e levam a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse ele a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro ia à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses e disse: vem aqui, e eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei,
que eu não sei. E o rei lhe ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amém? Essa é a história de Davi e Golias. História que mostra como que Deus usa um homem para fazer algo que é impossível a qualquer outro homem. Mas há nesse texto 4 lições que quero trabalhar com os irmãos. 4 vozes que são ouvidas nesse texto, que podem nos paralisar. 4 vozes que são ouvidas nesse texto, sobretudo 3 delas, que podem nos fazer desistir dos sonhos e dos propósitos de Deus. Esta mensagem preguei no culto de libertação algumas sextas-feiras atrás, mas penso que é uma boa mensagem para trabalhar com os líderes de célula e com todas as células da igreja, tendo em vista que muitos irmãos enfrentam uma guerra em suas mentes e às vezes não sabem discernir qual é a voz de Deus e qual não é. Diante disso, pretendo expor esse texto aos irmãos, mostrando 3 vozes que não são de Deus e, finalmente, a voz dele na vida de Davi e também em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo agora nos ilumine, derrame sobre nós sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, revelação e palavra de conhecimento. Pai, guia-nos em toda a verdade, que a Tua palavra entre em nós, porque ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que é capaz de separar juntas e medulas, de fazer discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Tua palavra penetra no íntimo da nossa alma. Pedimos que a Tua palavra entre em nós e frutifique no nosso coração. Que ela não volte vazia, mas que ela faça tudo o que Te apraz e prospere em tudo o que o Senhor a enviou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Existem pensamentos, meus irmãos, que estão na nossa mente, que não são nossos. Nem todo pensamento que está na sua mente é seu. Às vezes você pensa que tudo que está na sua mente é teu, mas não é não. Existem pensamentos que podem vir ser fabricados ou construídos dentro de nós, que não são nossos. Satanás pode nos convencer, muitas vezes, que não podemos fazer coisas que queremos fazer. Que outros são dignos, mas nós não. Que outros podem alcançar, mas nós não. Que a bênção de Deus está para muitas pessoas, mas não para nós. Essa é uma mentira do inferno. É uma mentira que vemos nesse texto que acabamos de ler. Nós vemos nesse texto que acabamos de ler que Golias, ele vai diante do exército de Israel e lança um desafio habitual. E esse desafio habitual, em 1 Samuel 17, 43 e 44, diz: disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vim a mim, e eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Este Golias que se levanta, ele se levanta como Satanás. Ele se levanta e amaldiçoa Davi, mas não só Davi. Ele amaldiçoa todo o exército de Israel, que é a mesma coisa que amaldiçoar a igreja de Jesus. Porque o povo de Israel é a igreja de Jesus. O povo de Israel é o corpo de Deus. Gênesis 12, versículos de 2 a 3, está escrito acerca de Abraão. Deus diz a Abraão: todos os que te abençoarem, eu o abençoarei. Mas todos os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei.
Golias, aos olhos de Deus, já é amaldiçoado. E amaldiçoado pelo próprio Deus, porque ele está amaldiçoando a descendência de Abraão pela fé. Ele está amaldiçoando os filhos de Abraão. Por isso Deus já o amaldiçoou. O que Deus estava esperando? Que se levantasse alguém, uma pessoa, para dizer: chega, essa voz precisa se calar, essa afronta precisa cessar, esse atrevimento contra a igreja e os filhos de Deus precisa parar agora mesmo. Mas Deus não encontrou esse homem em Saul, e Deus também não encontrou esse homem no exército de Israel. Mas Deus encontrou este homem pastoreando ovelhas lá para o seu pai, escondido, aonde ninguém podia ver. Havia um homem que era segundo o coração de Deus, onde ninguém podia ver, onde ninguém imaginava, existia um homem que era cheio do Espírito Santo. E este homem Deus levanta para fazer calar a voz do diabo. Porque Davi, ele se levanta com uma oração profética. Meus irmãos, há uma oração profética nesse texto. 1 Samuel 17,46 diz: hoje mesmo, diz Davi, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Meus irmãos, Davi tinha espada? Não. Como ele diz para o gigante que cortaria a cabeça dele? Com o quê? Com pedra? Com atiradeira? Como ele pôde fazer essa oração? Essa é uma oração profética no sentido que ele está dizendo para o gigante: o que vai acontecer, gigante, daqui a pouquinho, é isso. Existem coisas na sua vida que estão te ameaçando, que estão fazendo você ficar apavorado e atônito, como o exército de Israel ficou. Pode ser uma doença, um câncer, filhos que foram para as drogas, situações que você não consegue romper e vencer. Eu desafio você a fazer uma oração profética como fez Davi, dizendo: espera só um pouquinho, que você vai ver o que vai acontecer. Como oramos hoje pelo Jamil e a Simone. O ventre dela está fechado, mas oramos aqui hoje. Espera só um pouquinho, que você verá os rebentos de Deus saindo deste ventre. Uma oração profética é uma oração feita pela fé. Nós não podemos, pela nossa própria carne, dizer que vamos fazer. Mas quando olhamos para Deus, sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Por isso, essa voz que tem se levantado contra você para dizer para você que você não vai ter filho, para dizer para você que você vai ficar desempregado, para dizer para você que o câncer vai vencer, para dizer para você que seus filhos não voltarão para casa, para dizer para você que o seu casamento acabou, mande ela se calar. Encha-se do Espírito Santo e diga para ela o que vai acontecer com ela. Diga para a situação o que vai acontecer. Não se acomode, não se acovarde, não se intimide, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E Ele habita em você. Maior é o que está em nós do que este que está no mundo. Amém? Na oração profética ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não disse que ia ferir só Davi. Ele disse que todo o exército filisteu, ele daria também as aves do céu e as bestas do campo. Golias amaldiçoa Davi. Davi diz: hoje é o teu fim, mas não é só o teu, é de toda a turma que está com você. Davi cessou a voz do gigante. Mas Saul não. Saul não cessou a voz do gigante. Por quê, meus irmãos? Por que que dentro de todo o exército de Israel não havia um homem que pudesse se levantar? Porque eles foram contaminados pelo discurso de Golias e pela aparência de Golias. Golias era um homem grande, tinha quase 3 metros de altura, era um homem forte, guerreiro. Eles olharam aquela situação, aquele homem, aquele estereótipo,
e olharam para eles mesmos e se consideraram muito pequenos diante daquele problema chamado Golias, que os desafiava todo dia. Por isso ficaram apavorados e atônitos e fugiam com medo. A começar por Saul, o líder, e depois por todos eles. Não se levantou ninguém, porque a voz do inimigo foi ouvida por todo o exército e por todo Saul, mas não foi discernida que aquela voz é uma voz do inferno que não deve receber nenhum crédito. Aquela voz não foi discernida que é uma voz que não vem de Deus, e por isso não devemos dar abrigo a essas vozes no nosso coração. Toda voz que se levanta contra você, contra os planos de Deus e contra os sonhos de Deus na sua vida, elas devem ser rejeitadas e todo o efeito delas cancelado na sua vida pelo poder do sangue da aliança eterna. O que está na sua mente? Que pensamentos você tem abrigado na sua mente e no seu coração? Isso não é autoajuda. Isso não tem nada a ver com autoajuda de pensar que a força está dentro de mim. Não, não é isso. É entender que você tem um Deus que te criou, que te ama. E Ele disse assim, a batalha é minha. É confiar num Deus vivo, pessoal, que te criou com um propósito, com uma vocação. E para que você tenha vida e vida em abundância. Onde você não tem vida e abundância, onde é deserto na sua vida, você deve profetizar sobre este lugar, para que esse deserto se torne em mananciais dentro da sua história. Jesus teve discernimento. Mateus 16 e 17 diz, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo-lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, de 21 a 23 diz, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus discerniu a voz do Pai na boca de Pedro, quando dizia, os homens, quem dizem que sou? E eles diziam, eles se confundem, acham que o Senhor é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, essa voz aí, ela é do Pai. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Foi o meu Pai. Essa voz é do meu Pai. Eu conheço essa voz. Em seguida, Jesus disse, mas eu vou precisar morrer. Mas ressuscitarei ao terceiro dia. É necessário que eu seja entregue na mão dos homens. E que eu sofra pelo pecado de toda a humanidade. E Pedro diz, de forma nenhuma, Senhor, isso vai te acontecer. Tenha compaixão de ti. E começou a repreendê-lo, tentando impedir que Cristo fosse à cruz. E Jesus disse ao mesmo Pedro, de onde saiu a voz, que era do Pai, ele diz assim, eu conheço a sua voz, cala-te, Satanás. Precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento das vozes que estamos ouvindo. Porque Jesus conseguiu discernir tanto a voz do Pai, quanto a voz do diabo na boca da mesma pessoa. Que voz você tem ouvido? Se Jesus tivesse ouvido a voz de Pedro ali e achasse que era de Pedro, ele poderia ter concordado e dito, realmente, é melhor eu ter compaixão de mim mesmo e eu subir para o céu sem morrer e ficar numa boa. Mas Jesus disse, de forma nenhuma. Essa não é a voz do meu Pai. Temos que aprender a discernir a voz do inimigo. Segundo ponto. Primeiro ponto é discernir a voz do inimigo. Segundo ponto, discernindo a voz do irmão. 1 Samuel 17, 28 a 30. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
Então disse Davi: que fiz agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Eliabe chega diante de Davi e diz assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Quem é Eliabe? É o irmão. Quem é o Eliabe? Membro da família. O que isso significa? Existem vozes que não são do diabo, como a voz de Golias, insinuando, afrontando, se colocando de forma atrevida diante da igreja e do povo de Deus, que Davi fez calar. Agora essa voz não é a do inimigo, que às vezes é mais fácil de identificar. Essa voz é a voz que vem dentro de casa, da nossa família, dos nossos irmãos e até dos nossos pais. Eliabe diz assim: eu te conheço. Eu conheço a presunção do teu coração, conheço a tua maldade. Eu sei que você veio aqui só para ver a batalha. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Humilha Davi publicamente, dizendo assim: olha, poucas ovelhas. Ele está dizendo para Davi o seguinte: você é tão incompetente que você só serve para cuidar do pouco, porque do muito você não serve. Você só está aqui porque você é curioso e você quer ver o que está acontecendo. Você é presunçoso e você é maldoso. Eliabe tinha uma opinião sobre Davi, mas essa voz não é verdadeira. Dentro de casa, às vezes ouvimos: você é burro, você é um idiota, você é um fraco, você é uma vadia, você é um sem vergonha, você não vai dar nada na vida, você não presta, você nunca vai casar, e se casar, você vai ver o que vai te acontecer. Ouvimos dentro de casa, às vezes, as palavras mais duras do próprio cônjuge, que chama o outro de nomes que nunca deveria chamar, que insinua coisas que nunca deveria insinuar. Voz que se levanta, mas que não é uma voz de Deus, mas que pode ser acolhida no coração, e que, se for acolhida no coração, impede os planos e os propósitos de Deus. Porque se Eliabe tivesse ouvido a voz do seu irmão, Eliabe teria voltado para casa dizendo: sim, é verdade, sou presunçoso, sou maldoso, sou incompetente, sou, como que é aquela pessoa? Curioso, vim aqui só para ver o que está acontecendo. Eu não sou um homem de Deus, eu vou voltar para casa. Mas Davi não abrigou essa voz no coração, porque Davi soube discernir o que é a voz de Deus e o que não é. E a Bíblia diz que ele, desviando-se de Eliabe, foi conversar com outro. Se alguém tem uma opinião equivocada sobre você, se alguém tem uma opinião errada sobre você, te calunia e de forma maldosa te rotula, diz que você não pode, diz que você não é, diz que você não faz, diz que você não alcança, desvie-se dessa pessoa e vá para outra, faça como Davi. Não perca com as críticas têm parado muita gente boa e muita gente de Deus. Mas Davi se desviou dele e foi para perguntar para outra pessoa. Temos que discernir por que Eliabe disse isso. Sabe por que Eliabe disse isso? Porque no capítulo 16, ele viu Davi ser ungido por Samuel como rei de Israel. Eliabe era o primogênito. Ele esperava ele ser o rei. Mas o caçula se torna o ungido. E ele não pode aceitar isso. Por isso Eliabe ficou amargurado, preso em fel de amargura. Ele estava ferido, frustrado. Ele estava com raiva. E ele vomita toda a sua raiva em cima do seu irmão. Existem pessoas vomitando frustrações, decepções. Existem pessoas vomitando suas derrotas em cima de nós. Nós não podemos dar abrigo a essa voz. Devemos orar pela cura dos nossos irmãos, que Deus os alcance, que Deus os ilumine e que Deus os cure. Mas essa voz no nosso coração, não podemos abrigar, meus irmãos. Porque se abrigarmos essas vozes no nosso coração, certamente não viveremos a plenitude da vontade de Deus para nós. Eu quero dizer a você, igreja, você não é maldosa, nem presunçosa, nem arrogante, nem incompetente. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é um instrumento de justiça, você é templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo. Você tem uma identidade, você é sal da terra, a luz do mundo, instrumento de justiça. Você é dispenseiro da graça de Deus. Você tem um Deus que é por você, tua rocha,
teu escudo, tua força, teu refúgio, teu socorro, teu libertador, teu amigo, teu pai, teu pastor. Ele, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é por você. O bom pastor anda à sua frente. Fique com a palavra dele. Não absorva o conteúdo do inimigo. Não absorva o conteúdo da família, quando este conteúdo não veio de Deus. Terceira voz que nós precisamos discernir. Eu ainda entraria aqui, meus irmãos, comentando sobre como os irmãos de Jesus também não criam nele. João 7,5 diz que os irmãos de Jesus não criam nele. José diz que os seus irmãos o invejavam. Gênesis 13:11 vai dizer que os irmãos de José tinham inveja de José. E no capítulo 37:19 diz que queriam matá-lo. Jacó e Esaú viveram o mesmo drama. Caim e Abel viveram o mesmo drama. Irmãos competem. Meus irmãos, a nossa relação às vezes em família é difícil, porque biblicamente, irmãos competem. Terceiro ponto, discernindo a voz de Deus na autoridade instituída. Porém Saul disse a Davi, isso é 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi agora é desafiado, orientado por Saul para não lutar. Porque o Saul diz para Davi não lutar? Porque o Saul estava olhando para ele. Essa autoridade instituída já estava desautorizada. O Espírito de Deus já havia saído de Saul e entrado em Davi. E esse líder diz para ele, não vá lá porque você é moço. Esse líder espiritual, essa autoridade instituída, olha para Golias externamente e olha para Davi externamente. Ele não consegue ver o Espírito de Deus em Davi. Ele só consegue ver a casca, a aparência. Ainda que uma pessoa te oriente e ela seja uma referência para você, se ela estiver contaminada, como Saul estava contaminado pelo medo e pela covardia, a orientação dela vai ser uma projeção do que ela está vivendo na sua própria vida. Ela vai projetar o seu medo em você, ela vai projetar o medo que ela está sentindo no outro. E ele diz assim para Davi, não vai. Mas Davi não aceita essa palavra. E Davi diz assim, posso te contar o meu testemunho, Saul? Pode. Então, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, aparece o leão e o urso. E eu mato o leão a socos. Pego pela juba e soco ele até matar. Caramba. E o que você faz com o urso? Faço a mesma coisa. Aí Saul diz assim, então vai. Ó. Quantas vezes você recebeu uma palavra que disseram para você assim, não vai não, vai não. Quando alguém disser para você assim, não vai não, faça como Davi, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Quando as circunstâncias todas forem desfavoráveis, faça como Davi, olhe para trás e lembre-se dos milagres de Deus na sua vida, das intervenções de Deus na sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será assim eternamente. Ele não mente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então Davi, ele consegue responder isso a Saul. Mas Saul ainda tenta fazer uma outra coisa com ele que não é boa. Em 1 Samuel 17, 38 a 39, diz que Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Aqui, meus irmãos, precisamos entender que a experiência do outro serve para o outro. Se Saul teve vitórias com aquela espada, com aquele capacete, com aquela couraça, são as vitórias dele, são as experiências dele. Nós não podemos pegar as experiências dos outros para nós.
O que os outros estão vencendo com Cristo, amém, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu tenho que ter as minhas vitórias com Deus. Eu não vou usar a espada do outro, o capacete do outro, a couraça do outro. Porque Deus tem para mim o meu próprio capacete, a minha própria espada e a minha própria couraça. Ainda que a minha espada esteja na mão do inimigo, eu vou pegar a espada dele para matar ele. A espada que matou Golias não estava na cintura de Saul. A espada que matou Golias estava na cintura de Golias. Porque às vezes Deus vai te usar para humilhar o inimigo de uma forma tão tremenda que até você vai ficar assombrado. Deus não anda no paradigma humano. Deus anda nos pensamentos dele que são mais altos do que os nossos. Não aceite a voz de uma autoridade que está desautorizada. E por último, discernindo a voz de Deus. Por que Davi sabia quem era? Por que Davi pôde fazer tudo isso? Porque Davi ouvia a voz de Deus. Onde está o segredo, meus irmãos? Vida de oração. Onde está o segredo? O secreto. Como eu vou discernir a voz de Deus? Conversando com Deus, ouvindo a sua voz. Esses dias eu estava no mercado Angelone e eu estava conversando um pouco mais alto com alguém, mais alto no sentido não de brigar, mais alto porque às vezes a gente empolga, daí fala mais alto. E uma mulher olhou para trás e disse assim, você é um pastor que prega lá na Alameda? Eu digo, eu sou um pastor que prega na Alameda. Eu ouvi a sua voz. Eu falei, eu conheço a voz. Então é você? Eu digo, sou eu. Ela falou, então fique em paz. Eu digo, amém. Deus abençoe. Por que ela discerniu que a voz era minha? Porque ela já tinha ouvido antes. Em nome de Jesus, você vai sempre discernir a voz de Deus, porque você já ouviu antes. E que toda voz e que toda arma que se levante contra você seja destruída em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero orar por você porque dá tempo. E eu fiz dar tempo de propósito. Porque pastor que não faz apelo é meio vocacionado só. Para ser vocacionado inteiro tem que fazer apelo. E o meu apelo nessa manhã é para que você retire da sua vida toda a voz que não foi de Deus, que veio do inimigo, que às vezes veio da própria família, que veio de alguma autoridade instituída, que veio de alguém que não foi de Deus, e aquela palavra não foi boa. E às vezes você ouve ela ainda. Você deixar isso no altar. E também pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a discernir sempre somente a Tua voz. Se você quer fazer isso, fique bem à vontade para deixar o seu lugar e vir até aqui. Vou pedir que toda a igreja fique em pé, para facilitar os irmãos de virem, passar pelas cadeiras. E aí nós vamos orar juntos e clamar a Deus que realmente os nossos ouvidos sejam abertos para a gente ouvir a voz dEle. Nos momentos de mais dificuldade, nós precisamos ouvir a voz do Pai. E que o Senhor possa hoje abrir os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. E que nessa noite, nessa manhã a gente possa rejeitar todo o conteúdo do inferno. Todo o conteúdo que veio para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa identidade. Se você puder chegar um pouquinho mais para frente, quem puder, só por causa dos irmãos não ficarem no corredor. E nós vamos orar. E eu quero orar com você a palavra de Deus. E eu vou pedir que você repita isso comigo. Diz assim, eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou filho de Deus. Eu sou parte da videira verdadeira. Um canal da vida de Cristo. Eu sou amigo de Cristo. Eu fui escolhido e nomeado por Cristo para dar seus frutos. Eu sou servo da justiça. Eu sou servo de Deus. Deus é o meu Pai. Eu fui justificado, totalmente perdoado e feito justo
Eu morri com Cristo. Morri para o poder do pecado. Ele não exerce mais autoridade sobre a minha vida. Eu estou livre da condenação eternamente. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ressuscitei e eu me assento com Cristo Jesus no céu. Eu tenho acesso direto a Deus mediante o Espírito Santo. Eu posso aproximar-me de Deus com ousadia, liberdade e confiança. Eu estou liberto do domínio de Satanás e transferido para o reino de Cristo. Eu fui remido, perdoado de todos os meus pecados. O meu débito foi cancelado. Agora ouça, Deus diz em Isaías 43, de 1 a 3: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Hebreus 13, 5 e 6 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-os com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com toda a confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então digamos: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.